Falando economês, esse é o nosso quadro que a gente traz para você, para a gente traduzir, não é isso? O nosso quadro ele vai ao ar no TJ Goiás e hoje nós vamos falar de queimadas que vêm ocorrendo em vários estados brasileiros. Será que isso pode afetar o preço da cesta básica, que são aqueles itens básicos da nossa alimentação? Pois é, para saber mais sobre isso, a gente vai conversar com o economista Ildefonso Camargo Júnior. Tudo bem, Ildefonso? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Judevar. Tudo bem? Tudo bem. Sente-se, fica à vontade. As queimadas, é a pergunta que todo mundo faz. Vai afetar a nossa comida, o nosso prato do dia a dia? Sempre. Sempre? Qualquer degradação ambiental vai afetar toda a parte econômica, né? Você sabe que hoje, independente do grau de Celsius, por exemplo, até 100 graus Celsius, se é queimada, o tempo do sol de recuperação pode chegar de 6 meses a 1 ano. E se tiver com a parte da temperatura, com chuva, né? E essas queimadas acima de 200, pode chegar acima de 1 ano, 2 anos, entendeu? Todo o processo, como você tem que refazer, tem os gastos. A produção vai ter que refazer, tem gasto na mão de obra. A gente não está falando também da parte de saúde, né? Sim. Principalmente o homem do campo, o trabalhador, a queimada com a parte toda do pulmonar, com as doenças respiratórias. Isso vai afetar. Você sabe qual é o tempo médio de uma interdição hoje? Quanto? É de 4 a 8 dias, entendeu? Podendo chegar até 14 dias, internação. Então, imagina você, tem toda aquela equipe produtiva, de repente um funcionário, um empresário, que fica imobilizado. Eu queria saber do senhor, porque, por exemplo, nós tivemos um prejuízo que se fala só no estado de São Paulo, na área agrícola, de R$1 bilhão, né? Canaviais foram queimados, a gente vê plantações, a gente vê animais. Qual desse setor que pode afetar mais ainda o nosso dia a dia? Principalmente a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. É o mais rápido, né? A soja, o arroz, tudo isso vai afetar. Nós saímos de um problema muito sério no Rio Grande do Sul. E, de repente, agora nós temos uma queimada. Então, toda uma consequência, todas essas fatalidades na área econômica vai pesar no bolso brasileiro. Sempre há uma substituição, porque na economia você tem que suprir as necessidades básicas, Sim. Imagina você, né? Você vai ter que trabalhar também por uma recuperação do solo. Vai ter que gastar. E não é só recuperar, você não está numa cadeia produtiva. Você tem uma matéria-prima que vai transformar em produto final. E o problema maior está nessa transformação. A matéria-prima que não vai chegar. Entendeu? E aí o tempo dessa matéria-prima, você não produz de um dia para a noite. Tem um tempo de recuperação do solo que eu te falei, e tem um tempo da colheita, tem o trabalho, tem a mão de obra. Tudo isso vai impactar na nossa economia. Isso vai ter um aumento aí, em média de 10% a 15%, que eu acredito na cesta básica. Nossa, 10% a 15%? O senhor acredita que isso já pode acontecer já nesses próximos dias? Já é imediato esse aumento? O que não é imediato, porque já tem um estoque, né? Mas essa reposição vai vir sendo afetada ao longo do tempo. Só tem que saber o tamanho desse estoque, porque, como eu já te disse, o Sul já veio sofrendo, né? Já trabalhamos com uma força-tarefa para compensar essa falta de produtos que eram produzidos no Sul, principalmente o arroz, tá? E agora você tem essa queimada, todo esse trabalho. E o crédito que você vai obter na área econômica? Como que você vai obter novos créditos? Nessa questão do arroz, nós tivemos um problema no Sul e isso elevou o preço do quilo do arroz. Com essas queimadas, o senhor acredita que o arroz vai ser afetado de novo? A queimada, ela atinge não só a produção do arroz, mas também a questão logística, né? Você viu lá hoje, só você falou de São Paulo, estava em torno de 350 milhões, depois foi para 1 bi. Existimos, segundo o Instituto de Pesquisa, para uma recuperação hoje, vai gastar mais ou menos 10 anos em toda a parte, estou falando da Amazônia, queimada em geral no Brasil todo, e aí 20 bilhões para fazer essa recuperação. Segundo a estimativa. Só para você ver, em 2019, tivemos um prejuízo de 5 bilhões. Esse ano, o ano passado, foi de 7 bilhões. Esse ano, obviamente, a gente, infelizmente, deve ultrapassar os números de focos de incêndio. 7 bilhões de prejuízo. Isso está representando aí praticamente a 0,2% do PIB, entendeu?
afeta o PIB, afeta... nós estamos falando em todos os aspectos, nós estamos falando na parte econômica aqui, mas tem a parte de turismo também, que ninguém está tocando no assunto, você entendeu? Então, a cadeia é como todo, porque quando você pega uma cadeia logística, de alimentação, o avião, por exemplo, esse tempo atrás teve aí o aeroporto interditar alguns voos cancelados. Isso atrapalha todo o efeito, né? Essa é a nossa preocupação. Agora, o que o governo, eu falo governo federal, os governos estaduais, principalmente nesses estados mais atingidos, podem fazer no sentido de ajudar nessa recuperação? Acho que todos os governos são bem sensíveis com essa situação, independente se é federal, estadual ou municipal. Eu acho que o grande problema maior aí, Jodevar, é a questão cultural mesmo, tá? É um trabalho de educação básica. Porque, imagina, antigamente, né, todo mundo do interior, a maioria do interior, se tinha uma queimada controlada. Hoje as pessoas estão fazendo queimada totalmente descontrolada. Às vezes, né? Criminosa, muitas vezes criminosa, né? E aí, o impacto, isso é muito grande, tá? Então, a grande preocupação é, o governo deve penalizar mais, né? A fiscalização dele vai ficar mais acirrada, porém, ele deve trabalhar na raiz. E tem que começar a trabalhar na raiz. Se ele não conseguir trabalhar na raiz, vai ficar sempre paliativo, tá? Pagar literalmente focos de incêndio. Se não tem aquela expressão na empresa, hoje eu estou pagando foco de incêndio, só não resolve, só paliativo. Exatamente. Agora, nesse caso aí, o senhor acredita, por exemplo, que São Paulo é o estado mais rico, o estado mais poderoso. Isso afeta, se a economia do Brasil inteiro? Afeta tudo isso? Afeta. O Sul afetou, São Paulo vai afetar, porque do número de produção, da parte da logística, da parte da produção, todos vão afetar. Não todos merecendo os estados menores. Mas quando você pega um estado que tem maior população, a parte econômica ativa, né, a distribuição para os centros, grandes centros, e também para todas as outras regiões, porque a grande produção nossa está concentrada em São Paulo e faz as distribuições, entendeu? Se chega lá, esse problema maior, para chegar no centro-oeste, norte e nordeste, vamos sentir, os impactos são inerentes. Infelizmente. Muito obrigado ao senhor pela entrevista, uma boa tarde, prazer em revê-lo. Ô Jodevar, gostaria só de mandar um abraço em Jaraguá, todo mundo lá gosta de você, viu? Dá um abraço para minha irmã Idelma Camargo, para um amigo meu aqui, o Silvio Vaz, mandou um abraço para você também. Um abraço para Jaraguá, que eu morei lá, gosto muito dessa cidade. E uma coordenadora sua, a professora Silvia Moscar, minha sogra, mandou um abraço para você, pessoalmente. Que legal. Mande um abraço a todos. Obrigado, meu irmão. Prazer receber o senhor igualmente aqui.